Eu tenho a certeza que você vai sair desse vídeo mais inteligente. É por isso que nós estamos aqui para estudar metáfora. Você vai entender metáfora e vai sair desse vídeo sabendo tudo sobre metáfora para sua prova, para o seu concurso, seja para o que for que você vai fazer ou simplesmente para você aprender e ser uma pessoa mais inteligente. A língua portuguesa, por si só, se você for usar o sentido denotativo, ou seja, as palavras do dicionário como elas são, você vai ter pautado pouco conteúdo. Você vai ter poucas cenas para construir a vida. Por isso, a metáfora é uma forma de expansão da linguagem. Você vai aprender ela aqui agora. Vamos lá, questão número 1. De acordo com o texto de Celso Cunha é uma gramática que eu me baseei para fazer essas questões. Celso Cunha e Lindley Oliveira. Lindley Oliveira. É um livro que eu aprendi na faculdade e é muito bom. Tirei esse material de lá. Bom, de acordo com a gramática de Celso Cunha, como se define uma metáfora? Primeiro, definição. Sempre que você vai estudar alguma coisa, vamos buscar a definição. Você vai aprender o que é metáfora. O que é metáfora? Repetição de palavras para reforçar a expressão de uma ideia? Não, isso aqui é outra coisa. Metáfora é a omissão de um termo que o contexto permite suprimir facilmente? Não. Que pode ser uma elipse, mas metáfora não. Letra C. Alteração do sentido de uma palavra baseada em uma relação de semelhança. Guarde essa palavra aqui, ó, semelhança. Opa, já cliquei na resposta sem querer. A metáfora ocorre aqui, ó, quando um segundo significado é atribuído a um termo devido à analogia ou semelhança entre eles. Por exemplo, se eu disser assim, ah, a vida é como um palco. Opa, eu estou criando uma semelhança entre quer dizer, a vida é um palco. Porque se eu falar como, eu estou fazendo uma comparação. A vida é um palco. Eu estou comparando a vida e palco sem uso de conectivo. O que acontece no palco? No palco acontece ali a vida, acontece uma cena e ela começa, tem meio e acaba. A vida começa, tem meio e acaba. Eu estou aproximando vida de palco. Eu fiz aí uma metáfora. Entendeu? Então eu estou alterando o sentido da palavra baseado em uma relação de semelhança criada por um contexto. Beleza? Então isso é a definição de metáfora. Anota aí, vamos para a nossa segunda questão. No exemplo, ele era um pássaro. Opa, ele era um pássaro. Nascera para cantar. Olha só, pássaro cantar, ele cantar. Olha a semelhança que ele está aproximando aqui. Por que a frase é classificada como metáfora? Letra A, porque substitui o nome do personagem por um ser irracional por motivo de desprezo? Imagina, não tem nada de desprezo aqui, muito pelo contrário, ele está admirando o fato do pássaro cantar. Ele está comparando aqui, ó, ele, o cantor, com um pássaro que canta tão bonito. Letra B, porque atribui ao indivíduo características de um pássaro sem usar conectivos comparativos. Exatamente. Se ele coloca aqui, ó, ele era como um pássaro, eu deixo de ter uma metáfora e tenho uma comparação. Mas como ele utilizou aqui, ó, atribui ao indivíduo características de um pássaro sem usar conectivos, essa é a nossa resposta. Letra C, porque utiliza comparação explícita? Não, explícita não. Porque personifica o pássaro conferindo capacidade humana? Nada a ver. Atribui ao indivíduo características de um pássaro sem usar conectivos comparativos. É isso. A metáfora ela vai fundir o conceito de homem e pássaro diretamente, baseando-se na semelhança do ato de cantar ou da liberdade. Muito boa essa questão, bastante aprofundada. Essa aula aqui você vai aprender respondendo questões o que é metáfora e vai tirar 10 na sua prova, no seu concurso ou na sua vida, que é muito mais importante do que prova e concurso. Qual é a principal diferença formal entre comparação, símile, pode encontrar essa palavra no concurso ao invés de comparação, símile, que é similaridade. É, Qual é a principal diferença formal entre a comparação e a metáfora apresentada no material? Já falamos, né? Já falamos. A metáfora exige o uso de termos opostos? Não. Quem exige o uso de termos opostos é quem? São as antíteses. Uma outra figura de linguagem, não tem nada a ver aqui. A metáfora, letra B, é uma figura de sintaxe, enquanto a comparação é uma figura de palavras. Nada a ver também, né? Nada a ver. A presença ou ausência de conectivos comparativos como ou tal qual. Opa, essa aqui é a resposta. A principal diferença entre comparação e metáfora é
a ausência de conectivo. Se eu usar conectivo não é metáfora, é comparação. Fechou? A letra D aqui, né, a gente acabou nem lendo, mas a comparação só pode ocorrer entre estrelas. Não, nada a ver. Nada mais, nada a ver. Número 4. A metáfora é classificada em qual categoria de figuras de estilo segundo a obra de Celso Cunha? Segundo a gramática. Segundo a gramática, a metáfora é uma figura de pensamento? Não. A figura de harmonia? Não. Figura de palavras? Figura de sintaxe? Não. Figura de palavras. A gente vai trabalhar com o jogo das palavras. Palavras que têm algum tipo de semelhança. As figuras de palavras com a metáfora baseiam-se na alteração do sentido semântico do vocábulo. O que isso quer dizer? Quer dizer que a metáfora ela trabalha com a semântica, o significado das palavras, não com a posição dela dentro das frases. E senão seria figura de sintaxe. Percebam a diferença? Eu vou brincar com o sentido das palavras e não com a posição dela dentro de uma frase ou de um texto qualquer. Então, figura de palavras metáfora baseia-se na alteração do sentido semântico do vocábulo. Número 5. Como se denomina a figura que consiste em uma metáfora de uso comum que já perdeu o sentido figurado, como pé da cama? Pé da cama, olha só, cama tem pé? Não, quem tem pé é ser humano. Eu atribuí a um ser inanimado, cama, uma característica humana. Poderia ser metáfora. Era metáfora no começo, só que de tanto usar, essa metáfora se consolidou, se cristalizou no idioma e virou uma outra figura de linguagem. O que é? Metonímia? Não, aqui letra D. Metonímia. Metonímia é a parte pelo todo, a marca pelo produto. Li Machado de Assis. Não, você não leu autor pela obra? Eu não li Machado de Assis, eu li o livro do Machado de Assis. Perífrase? Não. Sinestesia, mistura de sensação? Não. Perífrase movimentando com frase? Também não. Catacrese, dente de alho, pé de mesa. Essas coisas que começaram como metáforas se consolidaram em catacrese. A catacrese é o emprego de um termo fora do seu sentido, escrito por falta de um termo próprio, tornando a metáfora cristalizada. Quando fizeram ali o pé da mesa, como que era o nome dela? Né? Era uma parte da mesa. Para especificar, não tinha um nome que se dava, né? Por exemplo, o tampo da mesa. Quando eu falo tampo da mesa, você coloca a tampa, né? A base. Mas e a parte de baixo? É o quê? É o pé. Se consolidou hoje. Então deixou de ser metáfora e se consolidou, como catacrese. Número 6. Agora começa a ficar contextualizado, começa a ficar muito, muito bom, muito boas as questões. Identifique a frase em que apresenta uma metáfora de acordo com os conceitos do material. Bom, que material, né? Eu já falei da gramática do Celso Cunha. Agora a gente vai fazer o quê? Contextualizado. A gente vai ler e vai identificar a metáfora. Já sabemos tudo de teoria, vamos para a prática. Li Machado de Assis durante as férias. Opa, acabei de falar. Li autor pela obra. Não, aqui é metonímia. A cidade de Teresópolis é fria. Aqui não é nada, né? Aqui tá tudo ok. A cidade de Teresópolis é fria. Fria é um adjetivo, está adicionando um adjetivo a um substantivo. Nada a ver, aqui não tem metáfora não. Suas palavras são navalhas. Opa! Está comparando o quê? Palavras, navalhas. O que ele quer dizer? Quer dizer que as palavras são cortantes, são afiadas, você tem língua afiada. E não tem o conectivo aqui, ó. Suas palavras são como navalhas, não tem o como aqui. Então, se eu tenho uma comparação sem conectivo, eu tenho uma metáfora. Aqui embaixo, ó, ele agiu como leão. Olha aqui, está comparando ele e leão. Porém, ele usou o como. Se eu uso o como, não é metáfora, é comparação. Suas palavras são navalhas. Aqui é a nossa resposta, sem sombra de dúvidas. Por quê? Porque há uma atribuição direta a uma característica de cortar ou ferir das navalhas atribuído por semelhança às palavras. Beleza? Fácil demais, tranquilo demais. Você vai acertar e vai lembrar dessa aula no seu concurso. O termo sinestesia é frequentemente estudado junto à metáfora. Qual a característica distintiva? Sinestesia é assim. Quando eu misturo os 5 sentidos. Você precisa lembrar lá da sua aula do 5º ano, 3º ano, onde você aprende os 5 sentidos. Visão, audição, paladar, olfato. Quando você mistura esses sentidos, você tem a sinestesia.
Então vamos lá. O que é sinestesia? Atribuição de sentimentos humanos a objetos inanimados? Não, nada a ver. O cruzamento de sensações diferentes de órgãos de sentido. Acabamos de falar aqui, né? O cantar da mulher era doce. Opa, cantar é audição, doce é paladar. Misturou tudo aqui, é sinestesia. O exagero deliberado por chocar, não. A repetição de sons, não. Repetições consonantais é aliteração, não tem nada a ver. É o cruzamento de sensações. A sinestesia ocorre quando percepções de sentidos distintos, como olfato, visão, audição, se fundem como em voz doce. Nosso exemplo, viu como é fácil, muito tranquilo. Na metáfora, o sentido, uma questão número 8. Na metáfora, o sentido de uma palavra é alterado pelo acréscimo de um segundo significado. O que deve existir entre esses dois significados? Estamos carequinhas de saber. Concordância gramatical obrigatória? Não. Uma relação de causa e efeito? Não. Uma oposição lógica de conceitos? Não. Oposição lógica de conceito é paradoxo. Ou antítese. Uma relação de semelhança? Claro, nós já lemos sobre isso aqui, já respondemos sobre isso. Nós temos aqui, ó, a base da metáfora é a percepção de traços comuns ou análogos entre o sentido original e o sentido figurado. 11 minutos, nosso vídeo já está quase acabando. Questão número 9, espero que você esteja estudando até aqui. Aproveita para se inscrever no canal, que aqui você vai aprender língua portuguesa fazendo questões. Número 9, considere a frase: a vida é um palco. Por que ela é uma metáfora? Já explicamos isso aqui lá no começo, né? Ó, porque eu utilizo um termo concreto para explicar um conceito abstrato? Nada disso, nada disso. Palco concreto, vida abstrato, não. Porque identifica a vida com palco com base na ideia de representação e efemeridade. Exatamente. O espetáculo no palco, ele começa e termina, e é arte, e é rápido, é efêmera. O espetáculo da vida também, ele começa, termina, é uma arte e acaba, né? Então ele aproximou aqui o sentido da vida, bem poético, no palco. No palco da vida, quem nunca ouviu falar nisso? Então ele identifica a vida como um palco com base na ideia de representação e efemeridade. Letra C, porque suaviza a realidade difícil da existência humana? Não, pelo contrário. Ele faz aqui, está implícito isso aqui, ó. Suaviza a realidade difícil. Ele nem fala de dificuldade, ele fala que a vida é arte, ele coloca aqui que a vida é como a arte que se desenvolve em cima de um palco, nada a ver com dificuldade. Porque inverte a ordem natural? Não, nada a ver. Identifica com a vida como palco com base na ideia de representação e efemeridade. Essa é a nossa resposta. Última questão, número 10. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Fiz especialmente para você. Se você quiser estudar de forma organizada, dê uma olhada na descrição do vídeo aqui. Tem vários links, materiais gratuitos, materiais com precinho camarada para você aprender língua portuguesa de uma forma bem bacana, sem precisar gastar muito dinheiro e aprender de verdade. Para ter segurança de responder questões aqui que você nunca viu, como a gente está acabando de fazer. Por quê? Porque eu estudo de forma organizada, estudo de forma efetiva, respondendo questões, então a gente se prepara para esses desafios, né? A gente se prepara, nada pode ser surpresa na hora de fazer uma prova. Se você responde questões, na hora que chegar na sua prova, você só vai repetir o que você já fez. Pronto, acabou. Fica simples assim, né? Número 10. A metáfora é frequentemente chamada de comparação abreviada. Por qual motivo dessa denominação? Fácil. Porque eu vou suprimir o conectivo que estabelece o elo de comparação. Letra A, tá certo. O fato de ser usado apenas em frase curta? Não. A omissão do sujeito da oração? Não. A necessidade de usar apenas substantivo? Não. A supressão do conectivo, do como, né? Lembra? Se eu coloco conectivo, eu tenho uma comparação. Sem comparação, sem conectivo, eu tenho uma metáfora. Ao retirar o como, a comparação torna-se uma afirmação de identidade, resultando na metáfora. É isso, 10 questõezinhas, 14 minutos, espero que você tenha gostado. Deixa aqui nos comentários se você gostou. Deixa aqui nos comentários um assunto que você tem dificuldade, que você queira ver de uma forma bem leve, respondendo questões, que a gente faz uma aula bacana. Espero que você tenha entendido muito bem o que é metáfora.